A Semana de Arte Moderna de 22. O povo ficou de fora. A semana que mudou a história da cultura brasileira. Será que mudou mesmo? Isso nós vamos ver no programa de hoje, D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. O Teatro Municipal foi o grande palco da semana, realizada entre os dias 13 e 17 de fevereiro daquele ano de 1922. Portanto, estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo. São Paulo, dos modernistas, como era o centro na época da Semana de 22 e como está 100 anos depois. Nas imagens, estamos vendo a imagem do Teatro Municipal nos anos da sua fundação e ainda assim era o seu palco, a sua passagem em 1922. Do outro lado, estamos vendo uma imagem atual do Teatro Municipal da cidade de São Paulo. É bom lembrar aqui que esse Teatro Municipal era o teatro das elites, o teatro da burguesia paulistana da época, e nesse teatro é que vai acontecer a grande Semana de Arte Moderna, que vai, de certa maneira, trazer um novo foco para a cultura brasileira. Mas o que foi a Semana de Arte Moderna de 22? É bom lembrar que nós aqui estamos vivendo uma era de grandes transformações no campo cultural, político e social do Brasil. Não só do Brasil, evidentemente, mas o mundo todo, afinal de contas, estamos aqui no pós-guerra, na Primeira Guerra Mundial, e isso vai trazer bastante mudanças no mundo inteiro. Não vai ser diferente aqui na cidade de São Paulo, com o movimento dos modernistas e no Teatro Municipal, em 3 noites, causando grande revolução, podemos dizer assim, na questão cultural da cidade, e depois isso vai se estender por todo o Brasil. Ou seja, nós vamos ter uma modificação nacional. A semana, ela traz essa importância. Ao longo do programa, a gente vai verificar algumas questões importantes da semana. Os aspectos políticos da semana, os aspectos culturais e, principalmente, as questões da estética da cultura brasileira diante de um novo tempo que estava chegando. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, como já disse, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Agora, essa semana nós temos que verificar que é um movimento que está surgindo para trazer essa questão da transformação cultural brasileira,
Não só aqui em São Paulo, né, evidentemente. Isso está acontecendo também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Pernambuco. Isso vai se espalhando, né? Até anterior à semana já havia movimentos que ia culminar com a semana. A semana é um marco, mas antes da semana nós temos grandes manifestações modernistas no Brasil, uma experiência nova na questão cultural e que vai causar grandes debates e grandes enfrentamentos também. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pinturas e escultura, e palestras. Aqui nós estamos vendo o cartaz da Semana de Arte Moderna, produzida pelo artista que participou da semana, Di Cavalcanti. Vejam vocês que nesse cartaz de apresentação da semana, já é possível verificar traços, né, diferentes dos programas até então vistos, né? De Cavalcanti aqui já começa a mostrar um novo aspecto para a cultura, né? Para essa cultura modernista. Vejam vocês os traços, né? A forma, a estética do cartaz, ou seja, não era costume, né, na época, você chamar o público, né, divulgar um evento, principalmente no Teatro Municipal, com esse aspecto aí, né? Nós temos uma coisa mais formal, bem diferente do despojamento desse cartaz. Isso já mostra a diferença que estava se propondo ali os artistas e intelectuais na semana de 22. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, evidentemente, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Aqui nós temos a foto, né, da comissão organizadora da Semana de Arte Moderna, uma espécie de foto oficial da semana, né, dos intelectuais e artistas que organizaram a semana. Notem, né, que nós estamos falando de vanguarda, nós estamos falando de mudança, e na foto os artistas, né, estão impecavelmente vestidos, né, na moda da época, né, ternos, gravatas, ou seja, um estilo bastante social, né, bem diferente do que vai ocorrer mais para frente na questão de figurinos dos artistas brasileiros. Esse ainda está formal, né? Ainda está nos aspectos do momento em que se vivia. Claro que o evento chocou, né, parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. É claro, né, que quando a gente fala nessa arte brasileira, nós estamos também falando de alguns aspectos importantes, né? Por exemplo, não se viu na semana, né? Na verdade não teve na semana, a presença do cinema brasileiro, que já estava num processo também de grande discussão, para se ter aí uma transformação também no cinema. Não se vê presente o teatro, que também vai trazer aí grandes montagens pós-semana. Isso quer dizer que já se fazia um teatro também diferente daquele teatro até então visto, ou seja, há um aspecto de ausência, né, de certas artes na semana. Agora, também temos que lembrar que a semana
ela sendo financiada, né, pela a oligarquia cafeeira, né, do estado de São Paulo, na figura do empresário Paulo Prado, né, que vai organizar o setor aí de investimento para a realização da semana, não se investiu assim, não tinha um investimento grande, né, para fazer essa semana, né? Isso vai acontecer com muito custo. Então, assim, por que tão poucas apresentações, né? Exatamente por conta dessa dificuldade financeira, né? De arcar com as despesas de trazer grandes espetáculos, enfim. Há uma discussão aí grande, né? Da ausência do cinema e do teatro, mas era o que se podia fazer no momento, né? Havia muitas paredes, né, que barravam, né, um avanço maior, e por isso que a semana de 22, embora ela não seja uma semana, como podemos dizer assim, de grandes eventos culturais, de grandes apresentações, né, mas das apresentações que estiveram presentes no teatro na semana, nós podemos falar que foi apresentações de vanguarda e que foram muito importantes, né, para isso que nós estamos dialogando aqui na transformação da cultura brasileira. Evidentemente que houve um rompimento, né, com a arte acadêmica, contribuindo para uma mudança estética e para o movimento modernista no Brasil. Temos aí o quadro da Tarsila do Amaral, né? Veja bem, esse rompimento com a academia porque até então o que se pensava sobre arte vinha da academia, né? E isso traz certos impedimentos da arte que já se fazia, né, fora da academia. Porque fora da academia, é bom lembrar que nós estamos nos anos 20, nós já temos aí o samba carioca, o jazz nos Estados Unidos, a cultura nordestina, quer dizer, nós já estamos tendo aí avanços significativos, não é? Que já está propondo um novo horizonte para a arte, e que não fosse só essa arte acadêmica que vinha da academia, né? É isso que os modernistas, né, tentam, né, fazer no movimento de 22. E, de uma certa maneira, pelo próprio a questão do envolvimento, né, e depois os desdobramentos da semana, não há dúvida que eles conseguiram causar grande impacto, né? E a partir da semana pode-se dizer que é um marco histórico para essa transformação da cultura brasileira, a cultura modernista, saindo da academia e ganhando também a cultura popular e o desenvolvimento, né, de uma cultura mais criativa, no sentido estético, no sentido de produção, no sentido de criação. Ou seja, a semana ela possibilita um avanço, né, significativo na questão cultural brasileira, porque ela propõe, na verdade, ali um grande racha, né, entre o que se fazia e o que se pretendia fazer com a cultura, né? Isso, sim, é muito importante. E é o marco da semana, sem dúvida nenhuma. Aqui nós temos 3 nomes, 3 personagens, 3 importantes, né, artistas do período e que vão causar a semana muitas influências a partir daí, né? Nós temos Mário de Andrade, na foto do meio, né?
uma das figuras centrais, né, e principal articulador da Semana de Arte Moderna de 22. Ele está aí ao lado de outros organizadores, como o escritor Oswaldo de Andrade, que está de chapéu, e o artista plástico Di Cavalcanti, né? Então, esses três nomes têm papel fundamental na semana. Claro que o Mário de Andrade, né, por ser um escritor, um pesquisador, né, uma pessoa de suma importância na cultura nacional, mesmo, veja bem, mesmo não tendo viajado pela Europa, né, como os outros, né, que estão na semana, Mário de Andrade foi o grande nome da semana, né, ao lado de Oswaldo de Andrade, com certeza. Porque Mário de Andrade, após a semana, ele vai continuar realizando viagens, né, pelo Brasil e resgatando, né, aquilo que se via da cultura regional, da cultura brasileira, né, nos estados, do que se fazia. Ou seja, ele vai ser um personagem aí bastante significativo, né? E não é à toa, né, que isso vai, a própria obra dele, melhor dizendo, vai trazer mudanças e perspectivas, né? Como Paulicéia Desvairada, né, um dos seus livros, que foi tirado um dos poemas que ele fez uma leitura na semana, e o famoso Macunaíma, né, que até os dias de hoje causa furor, né? Se não bastasse o filme, né, com Paulo José e Grande Otelo, né, nós temos verdadeiras montagens teatrais de Macunaíma, né? Posso lembrar aqui de 1982, a montagem de Antunes Filho, né, sobre Macunaíma, que causou um grande furor no teatro dos anos 80, né? Vindo da onde? Vindo da obra de Mário de Andrade. E Oswaldo de Andrade também traz um grande debate, né, ao teatro com o Rei da Vela, né, encenado no Teatro Oficina com o diretor Zé Celso Martins Corrêa, né, o Zé Celso, que causou, e que até os dias de hoje, né, recentemente, numa olhar, né, que o Oficina fez sobre as suas grandes montagens, a gente pôde resgatar o Rei da Vela, né, as Bacantes e por aí vai. Ou seja, esses artistas, eles não estão só fazendo a Semana de Arte Moderna, né, eles estão projetando, né, um caminho, né, um caminho revelador, um caminho transformador, um caminho de uma nova estética para a arte brasileira, e que nos acompanha, né, até os dias de hoje. E isso tem aí uma grande importância, né, do porquê da semana. E por que está se falando tanto da semana nos meios de comunicação, né? Principalmente nessa semana que está completando 100 anos. Então, há muita coisa aí para estudar, para pesquisar, né? Não é só esse programa, né? Esse programa é apenas um incentivo, né, para que as pessoas possam desbruçar, né, em cima dos livros, da história e principalmente da vida desses artistas, né? As biografias desses artistas, desses intelectuais dos anos da Semana de Arte Moderna, da geração de 22. É algo assim para se pensar, inclusive nos dias de hoje, né? Como nós estamos vivendo no Brasil, como nós estamos vendo a cultura brasileira sendo desprestigiada de uma forma assim absurda, né? Quase que eu diria que de um retrocesso com uma ignorância bastante
preocupante porque um povo, né, ele só pode ter abrangência, né, se ele tem liberdade cultural, ou seja, se ele pode fazer e ver uma cultura libertadora, transformadora e que vai avançando, né, a história do homem, a história da humanidade. E isso, a cultura tem um papel significativo. Haja vista a semana tão comemorada, né, nesses dias, que está aí com 100 anos, completando 100 anos, e quantos debates estão vindo da semana de 22. Isso mostra que, de fato, é um marco, embora tenha alguns mitos da semana, mas é um marco importante para ser estudado, para ser pesquisado. As características da Semana de Arte Moderna, né? É bom lembrar, né, que essas características vêm da ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, valorização da identidade, né, e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral, com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas, né? Então, veja vocês que as características são muito significativas, são transformadoras para aquilo que se via até então na cultura brasileira. Um pouquinho do momento histórico da semana, né? É bom lembrar que em 1922, quando a independência do país, né, completava também 100 anos, e que agora está completando 200 anos. O Brasil passava, né, por diversas modificações, como eu já falei, sociais, políticas e econômicas, né? Temos o advento da industrialização, o fim da Primeira Guerra Mundial. E esse advento da industrialização, é bom que se diga também que está se formando aí uma classe operária pujante, né? Uma classe operária com a industrialização, numa São Paulo, né, que tinha aí quase 600 mil habitantes, né? Vejam vocês, né, 1922, 600 mil habitantes, essa classe operária crescendo, o surgimento, né, do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que mais tarde também vai... Uma divergência vai criar no PCdoB, o outro PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Um desligamento, né, do próprio PCdoB que vai formar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então, notem vocês que, ao mesmo tempo que a cultura está trazendo, né, essa mudança, esse significado, a produção, né, trazia com a industrialização o movimento operário também, né? Quer dizer, você tem um movimento social acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, as transformações ela está no campo geral do Brasil, né? E principalmente aqui em São Paulo. Esse processo da industrialização brasileira, né, temos uma imagem apenas para relembrar, né, essa industrialização que começa a ganhar fôlego, né, e isso, como eu disse, né, ao mesmo tempo que cresce a industrialização, cresce também o movimento operário, né, e cresce também as manifestações, né, as reivindicações,
e a própria organização do trabalho, né? Do trabalho industrial, e isso traz mudanças também nesse campo, né? Entre o capital e o trabalho, e por isso, né? A cultura ela se faz presente, né? E essa forma dela estar presente outras grandes possibilidades que vai acontecer depois, por exemplo, com a cultura popular brasileira, né? Isso tudo tem a ver com essas transformações que estão ocorrendo nesse momento histórico no Brasil. Aqui temos uma imagem significativa, né? Porque é uma imagem do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então temos aí soldados em roda, né? Festejando o fim da guerra, civis também aí ao lado, né? Dos soldados, né? E esse final de guerra que traz descobertas também importantes para o mundo, né? E nova organização, né? Política dos países, e o Brasil, né? Vai estar nessa transformação também, né? Então, essa imagem tem um significado importante, né? Porque é o fim da guerra, e com o fim da guerra, as transformações que vêm do pós-guerra. A arte e a cultura, né, buscava, portanto, uma nova estética, e assim é que nasce a Semana de Arte Moderna, né? Como eu estou aqui enfatizando, né, todos os aspectos da semana, da sua importância, né, e da sua seu desenvolvimento, né, dessas 3 noites, né, foram 3 noites que trazendo aí grandes discussões, grandes debates para a cultura brasileira, e isso vem somar, né, muito para essas transformações que nós estamos vivendo nesse período. Portanto, criada por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações. O intuito era criar maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. Embora, como eu disse, ficou de fora o teatro e o cinema, né? Por conta do que eu já disse na questão de investimento e as próprias dificuldades que se tinha para fazer o evento. A maioria dos artistas, né, eram descendentes, né, das oligarquias cafeeiras de São Paulo. Claro, né, que junto aos fazendeiros de Minas formava, na época, né, uma política que ficou conhecida, né, a famosa política do café com leite, né, entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Esse fator foi determinante, né, para a realização do evento, uma vez que foi respaldado, né, pelo governo da época, né, o Washington Luiz, na época o governador, né, do estado de São Paulo. Então, assim, a semana ela teve apoio, né? Ela teve apoio financeiro das oligarquias cafeeiras, como eu disse, né, do empresário Paulo Prado, que numa das reuniões, né, quando discutiu o financiamento da semana, o Paulo Prado foi que organizou essa busca por investimento entre as oligarquias cafeeiras, e daí surgiu o dinheiro, né, para poder fazer a semana, né? E também nota-se, né, que os artistas, a maioria deles, né, são filhos, né, dessas oligarquias. O que vai acontecer aí é que eles puderam ir para a Europa, né, frequentar os países europeus, principalmente a França, né,
e ter assim de perto, né, experimentações culturais de nova estética, de transformação, de novos caminhos para a cultura. Eles vão aprender muito lá e vão trazer isso para o nosso país, né? Portanto, nós estamos falando aqui de pessoas privilegiadas, né? Que puderam ir para a Europa, né? Ver de perto, né? Essa vastidão cultural, né? E ao voltar para o Brasil, né? Aliado a Mário de Andrade, como eu já citei aqui, vão organizar a semana, né? Dizem, né? Uma forma de dizer, de que esses filhos foram os traidores da classe, né? Os traidores da classe burguesa, porque eles nasceram na burguesia, né? A grande maioria deles. Aqui tem uma frase interessante, né, do Di Cavalcanti, sobre a Semana de Arte Moderna, né? Ele diz, né? Ele citou na época, né? Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista, né? Então, uma frase aí e uma imagem, né, que mostra os burgueses da época, né? Os homens dos cifrões, né? Os homens do capital, e os artistas, né, dessa frase aí do Di Cavalcanti, retrata bem, né, o que eles estavam propondo. E por isso que vão considerá-los, né, como traidores de classe, né, os traidores da classe burguesa, os artistas intelectuais da Semana de Arte Moderna de 22. Agora, embora, né, os artistas eram esses filhos, né, dessa oligarquia cafeeira, e depois vão ter os filhos dos industriais, né? Esse é o marco da cultura brasileira de vanguarda, né? A cultura brasileira, ela tem essa característica, né? De pessoas que vêm... porque, como eu estava dizendo, né, vai surgir o movimento operário e vai surgir também a classe média, né? Classe média que vai ter, a partir da semana e a partir da história, né, do desenvolvimento da cultura brasileira, a gente vai ver muito isso, né, nos movimentos culturais, artistas que vêm da classe burguesa ou da classe média, até porque vão ter os privilégios de poderem estudar, se dedicar à questão cultural. Isso bem diferente, por exemplo, da cultura popular, né? Muitas questões, né? Ou melhor, muitas produções da cultura popular, ela surge, né, nos finais de semana, na hora de lazer do trabalhador, né? Porque na semana ele tem que trabalhar, né? Ele não vive da cultura, né? Esses artistas aí não, eles têm o privilégio de poder estudar, desenvolver, produzir, né? Só a cultura, né? Eles não têm uma preocupação com o trabalho no dia a dia, por exemplo, o operário, né? Porque na cultura brasileira nós não podemos esquecer, né, que o operário, né, tem uma fundamental importância na cultura popular, né? Isso está na história e está na realidade da cultura popular. Esses artistas não, eles eram privilegiados, mas isso não quer dizer que eles não estavam antenados, né, com a transformação cultural, com o avanço, né, com o avanço da cultura e com o avanço do pensamento, né, e da identidade da cultura brasileira. Eles estavam causando grandes efeitos
grandes transformações e abrindo, né, perspectivas que vão ser colhidas em outros movimentos mais para frente, né, que vai trazer aí grandes mudanças, por exemplo, o tropicalismo, né, que é assunto para outros programas, né, não vamos colocar aqui, mas só dando um exemplo do que a semana tá trazendo, né? E a própria Bossa Nova, né? Depois Tom Jobim, Cláudio Rocha no cinema, né? Muita questão aí avançando na questão cultural brasileira, né? Coisas que esses artistas estavam trazendo e que isso, de uma certa maneira, né, vai também chegar na cultura popular. Nos outros programas anteriores aí, quando eu faço o diálogo, né, se vocês podem ver aí, né, tem aí no canal, quando eu falo, por exemplo, da cultura erudita e a cultura popular. Ou seja, uma aprendendo com a outra, né, através do diálogo. E isso vai avançar. E o povo, onde estava? E o povo, onde estava? E o povo, onde estava? Na Semana de Arte Moderna, é bom lembrar que não teve a participação popular. Haja vista que o ingresso, né, era pago para entrar nessas 3 noites no Teatro Municipal. E o povo está longe de chegar até o Teatro Municipal, né, um ingresso caro, né, para a época. Então, o povo, evidentemente, não estava presente, né? Sequer foi convidado, né? Porque como é que o povo ia pagar, né? E aí temos algumas imagens, né, da cidade de São Paulo na época, né? Então você vê aí na imagem do meio as casas populares, né? E aí nós temos que pensar o seguinte, né? O povo, os moradores dessas casas, né, são os operários, são aqueles que estão chegando em São Paulo, né, através da imigração, ou seja, há um contingente aí de migrações e de imigrações também, lógico. E essas pessoas, antes da cultura, né, estão preocupados com a sobrevivência, né? Então, o povo não estava na Semana de Arte Moderna, né? Assim como não teve algumas artes, né, como eu já falei, o cinema, o teatro, a própria música popular, né, não teve nem sonho de estar presente. E isso traz aí algumas questões importantes para ser analisadas. Outra imagem, né, e outro significado de onde estava o povo, né? Onde estava o povo? Estavam aí, sobrevivendo, né? Claro, né, que diferente dos dias de hoje, né, havia uma perspectiva, né, uma perspectiva de trabalho. Afinal de contas, estava tendo o pleno desenvolvimento, né, da indústria e o crescimento do emprego, né? Então o povo estava atrás de emprego. Depois é que vem a questão cultural, né? Embora as coisas andam juntas, sabemos disso, mas era impossível, né, o povo ter acesso a esse mundo, né, de transformação cultural que estava acontecendo na Semana de Arte de 22. Falar um pouco
dos 3 dias, né? O primeiro dia, o evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, a emoção estética, né, da arte moderna, seguido de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio, né, e foi uma noite relativamente tranquila, né? Então, a primeira noite exatamente uma palestra, né, onde o Graça Aranha, né, vai falar sobre a emoção, né, da estética da arte moderna. Nessa palestra, ele vai falar, né, sobre essas características da arte moderna, o que ela estava propondo, né? Então é mais uma apresentação, né, daquilo que seria a semana, né? E as apresentações musicais, né, as exposições. É bom lembrar que tivemos na semana 100 quadros de exposições entre os artistas, né, dividido entre os artistas, entre os expositores, né? E essa primeira noite, casa lotada, né? Mas as coisas vão mudar aí. O segundo dia, houve apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Picchia, né? E a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. E Rona de Carvalho, né, fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em crise de tuberculose, né, outro fator preocupante da época, né? Além da tuberculose, a gripe espanhola, né? Então, também temos aí as pandemias da época, né? Nesse poema, Os Sapos, a crítica à poesia parnasiana era severa, né, evidentemente, o que causou indignação do público. E aí acontecem muitas vaias, né? Vaias, e a plateia ainda fez sons, né, de latidos e relinchos. Vejam vocês, né? Já havia na época essa questão aí da plateia reagir, né? E reagir muito, né? Então nós temos aí a imagem, né, dos três aí, né? Menotti Del Picchia, né? O Ronald de Carvalho, né, que está aí na direita, né? E temos aí o Menotti Del Picchia, né? E é uma questão aí para pensar, né? Vejam vocês, as vaias, né, com som de latidos e relinchos. Hein? Não é? Pois bem. O terceiro dia. Sim, o terceiro dia já estava mais vazio, né? O povo já público, né? Público aí conservador, né? Estava encontrando ali uma estética que eles não tinham visto ainda, né? Chocava, evidentemente. Então, já mais vazio. E aí houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, já agora com mistura de instrumentos, exibida, né, pelo carioca Heitor Villa-Lobos, né? Villa-Lobos é o grande músico da época, né? Pra vocês terem uma ideia, ele não queria vir, né, sair do Rio para vir para a semana. O Mário de Andrade, né, chegou a pegar um ônibus, né, ir até o Rio de Janeiro, convencer o Villa-Lobos a vir se apresentar na semana, né? E ele acabou sendo convencido e veio, né? E Villa-Lobos é o nome da música na época, né? E vocês podem consultar, né, Villa-Lobos no Spotify, por exemplo, né? Tá lá a obra do Villa-Lobos. É bom conferir lá, né? Vocês vão gostar do que vocês vão ouvir, porque, sem dúvida nenhuma, era muito talentoso, né? Aliás, os artistas aí que nós estamos citando na Semana de Arte Moderna, eles eram muito talentosos, né? Mário de Andrade é um nome
significativo e até os dias de hoje, e é, na verdade, eterno, né? Assim como Oswald de Andrade, Anita Malfatti, né? Tarsila do Amaral, mais tarde, né? Vai chegar a Patrícia Galvão, né? A Pagu, né? Que vai na semana ela não pôde participar porque ela tinha 12 anos, né? Mas depois ela vai conhecer essas pessoas, né? Esses artistas, e ela vai ser muito importante também na cultura modernista do Brasil, né? Aliás, se vocês não conhecem, né, é bom conhecer o trabalho da Patrícia Galvão, a Pagu, né? Pagu. Quem eram os personagens da semana de 22? Já mostramos a foto oficial mais uma vez, e agora temos aqui os nomes, né, dos principais participantes da semana, né? Aqui não estão todos, mas estão os mais influentes, os mais importantes aí da semana. Como já falamos, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, né? Graça Aranha foi um dos que pôde fazer a ponte, né, entre os artistas e o Paulo Prado para fazer ali o financiamento da semana, né? Ele foi muito importante aí nessa organização. O Victor Brecheret, o Plínio Salgado, Anita Malfatti, né? Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, né? Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcante, Guiomar Novaes, Zina Aida, né? Então, os principais estão aí. É bom lembrar que, embora participaram da semana, alguns nomes aí vão depois rachar com os modernistas, né? Eles vão voltar para a direita, né? Criar um movimento verde-amarelo, né? Que vai também contrapor, né, a esse movimento que estava crescendo no Brasil, né? Então é um movimento também aí que surge desse racha depois, né, que vai acontecer aí. Nomes como Plínio Salgado, né, Guilherme de Almeida, vão sair desse movimento e vão criar o movimento verde-amarelo, né? E isso vai respaldar depois na escola da ANTA, né? Outra escola importante para vocês estudarem, pesquisarem, né? Para quem quer saber mais da cultura brasileira, esse programa provavelmente trará, né, essas questões aí em próximos programas, mas é muito importante estudar esse verde e amarelo e a escola da ANTA, né? Para contrapor ao verde e amarelo. Então, é importante vocês depois verem isso aí. E nós também aqui. A reação sobre a semana de 22. Como eu já disse, né, o público reagiu com veemência, né, contra aquilo que se estava mostrando ali. Mas também tem a reação positiva, que vai desdobrar muito a cultura brasileira, como eu já estou dizendo ao longo do programa aqui. Mas uma das reações que configuraram assim e que trouxe grande furor aí, causador de muita polêmica, né, é esse aqui. Ou melhor, na outra tela. Ainda temos aqui, falar um pouco ainda do público, né, que não gostou dos eventos da semana, né? Claro, eles não gostaram, pois não compreenderam a nova proposta da arte, né, dos modernistas, que apresentaram. Muitos, inclusive, né, os chamaram de doentes mentais e loucos, né? Vejam vocês a reação, né? Chamá-los de doentes mentais e loucos. E aí nós temos a programação da semana, né? Vejam vocês a precariedade aí
da estética aí, do papel, enfim, da programação, né? Se a gente comparar com as programações dos eventos de hoje, olha a diferença, né? Então, nós temos aí uma imagem importante. E aqui sim a crítica. E de quem, né? Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato já disse em programas anteriores aqui, né, da importância dele na cultura, né, brasileira, com o seu feito aí da criação das suas histórias, seus personagens, né? Mas era um grande conservador, né? Monteiro Lobato atacou aí com veemência as ações da semana de 22. Se não vejamos o que ele disse aí num pequeno trecho de longa crítica que ele escreveu, né? Ele disse assim, né? Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, dos que veem, né, normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretando-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Mafaldi, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia, né? Crítica severa aí do nosso Monteiro Lobato sobre a semana, né? Ele já vinha fazendo críticas, né, aos artistas do modernista, né? E aí culminou que na semana ele estraçalhou na crítica, né? Que está aí, como vocês estão vendo. É bom que se diga, né, que a cultura popular, como eu já disse, não estava presente, né, na Semana de Arte 22. Para vocês terem uma ideia, né, do quanto é importante esse momento. Por exemplo, aí tem uma figura do violão, né, e uma imagem do tocar o violão de forma bem popular, né. O violão não entrava no municipal nesse período, né? Tanto é que Heitor Villa-Lobos ele tocou num piano de caudas, né? Não se imaginava ainda o violão dentro do Teatro Municipal. Veja vocês, o violão. E imagine o cavaquinho, né? Esse instrumentinho aqui, né? Que eu uso aqui para dedilhar algumas coisas aqui no programa, né? Inclusive vai ser objeto de um programa futuramente, né? O ukulele, né? O ukulele. Nossa, não dá para imaginar, né? Piano de caudas, né? Então, é só a sofisticação, né, daquilo que se achava, né, que era arte. Então, há uma questão aí importante, né? E aí, os dizeres, né, que eu escrevi para vocês aí. E o povo, onde estava? E o povo, onde estava? E o povo, onde estava? O primeiro dia, e o povo, onde estava? E o povo, onde estava? E o povo, onde estava? O segundo dia, e o povo, onde estava? E o povo, onde estava? E o povo, onde estava? O terceiro dia, e o povo, onde estava? E o povo, onde estava? E o povo, onde estava? Programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Estamos chegando ao final, né, de mais um programa.
Vocês nos assistem, né, pelo YouTube, no canal da editora D3 Educacional, e nos acompanha pelo www.d3educacional.com.br e nas redes sociais. E a editora, como eu disse no programa anterior, está aberta a receber os seus originais para análise e futuras publicações. Ou seja, você que está nos vendo, nos ouvindo, também pode vir para a editora D3 e publicar as suas criações, né? Então, estão convidados. E nos acompanhe lá e procure adquirir as nossas publicações, né? Entre na nossa loja, d3educacional.com.br, e também vocês acham as nossas publicações nas lojas especializadas, né? E nas plataformas também especializadas, né? Como Lojas Americanas, Estante Virtual e tantas outras aí que você encontra as nossas publicações. Contamos com você. Até o próximo sábado. Um bom final de semana, né, para vocês. E obrigado por assistirem até agora mais um programa D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. Hoje, falando um pouco da Semana de Arte Moderna de 22. A todos, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, pessoal.